E aí, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai resolver mais uma questão do Exame Unificado de Física, né? O EUF, bom, que é a prova nacional para ingressar na pós-graduação de Física de diversas instituições. E, bom, essa questão foi uma questão que eu fiz. Na data que gravo esse vídeo, ela é a questão 14, a versão 7B da prova de Mecânica Clássica, como dá para ler aí, né? Esse MCPT 7B quer dizer Mecânica Clássica, português, que a prova pode ser feita em inglês, versão B da questão 7, né, de Mecânica Clássica. Bom, então, ok, essa prova é da segunda aplicação de 2025 e na data que eu gravo esse vídeo, essa foi a última realização do exame. Então, eu vou... Bom, a questão está aí na tela, pausem para ler, podem pausar agora e vamos começar a solução. Bom, a questão diz, né, dessa situação aqui, a gente tem essa mola que está presa a uma parede, está presa a barra, e a princípio a mola está relaxada, e essa barra é fixa, mas ela é livre para girar em torno desse ponto. Então, beleza, ele quer saber para pequenas oscilações, né, se eu deslocar essa barra aí, se eu fizer aqui, ó, pequeno deslocamento nela, ele quer saber qual o período de oscilação, né? Então, bom, vamos lá resolver a questão. Então, o que acontece, né? Eu tenho aqui uma barra que eu desloquei em relação à sua posição inicial. Aqui é aquele centro da barra, né? O ponto fixo. O desenho não ficou tão bom. Dá pra gente dar uma melhoradinha? Peraí. Então, beleza. A gente tem uma barra. Aí a gente deu uma leve deslocada. Vou alinhar aqui. Pronto, né? Então, é essa situação. A gente deslocou aqui de um certo ângulo θ. E, bom, eu quero saber o período, né, de pequenas oscilações. Bom, o que acontece, né? Quando eu desloco essa barra, ela anda um certo ΔX. E, bom, ela puxa esse ΔX do fio, que vai puxar esse ΔX da mola. A mola agora vai estar esticada. Tá aqui a mola esticada. E em relação ao comprimento natural, que, digamos, estava aqui mais ou menos, o mesmo ΔX que a barra andou é o ΔX que ela puxou da mola, né? Puxou do fio e o fio puxou da mola. Então, esse ΔX é o próprio deformação da mola. Bom, aqui a gente tem o ponto fixo, a gente sabe que aqui é L sobre 2, aqui é L sobre 2, né? Esse comprimento aqui. E pela própria definição do ângulo em radianos, então a gente tem que o θ ele é igual a ΔX dividido por L sobre 2. Conclusão, a gente vai chegar que o ΔX em função do ângulo é L sobre 2 vezes θ. Essa informação é importante. Então, a gente deixa ela aqui destacada. Ok, esse é o primeiro passo. Bom, aí ok, como a gente tem um movimento que é de rotação, né? Essa barra se move rotacionando. O que é que vai acontecer? Primeiro o seguinte, aqui, bom, eu vou apagar esse ΔX só para não poluir o desenho. Então, a gente tem o seguinte, na ponta da barra está acontecendo o quê? A gente está tendo a atuação da força elástica, né? Aqui, ó, força elástica. E, bom, como esse movimento é de rotação, vamos escrever a segunda lei de Newton da rotação. A gente tem que o torque em relação a algum ponto, eu vou marcar esse ponto aqui, que eu vou chamar de O. Então, o torque em relação ao ponto O, que é esse ponto fixo. Bom, ele é momento de inércia vezes aceleração angular. Estou escrevendo segunda lei de Newton da rotação.
Porque, enfim, né, o movimento é de rotação. Bom, só que quem é o torque, né? Quem é a força que está atuando? A força elástica. E eu vou escrever em módulo aqui, né? Qual é o módulo do torque? E eu vou orientar o sentido positivo como sendo para a direita. Ok? Então é o seguinte: a gente tem a força elástica, o módulo dela, o módulo do torque é força elástica, vezes a distância da linha de atuação da força elástica, né? O braço, né? Vezes o braço. E o braço é dado em módulo pela distância da linha de atuação da força elástica até o ponto que eu estou considerando o torque. Está aqui essa distância. A força elástica atua na horizontal. A distância dela até o ponto, né? Entre a linha de atuação dela até o ponto que eu estou considerando o torque. L sobre 2. Perfeito. E, bom, isso é igual a momento de inércia. Ele deu na questão para a gente. ml ao quadrado sobre 12. Vezes a aceleração angular, que é segunda derivada no tempo do ângulo, né? Então, θ dos pontos. Bom, só que quem é a força elástica? É como o sentido positivo é para a direita, ela é menos K ΔX. E o ΔX a gente já calculou, né? Ele é L sobre 2 θ. Então, força elástica menos K ΔX, tá aqui o ΔX. Bom, ele é L sobre 2 θ. E do outro lado a gente vai ter isso aqui. Aí, bem, vamos lá, olha. L com L, L ao quadrado. 2 com 2 dá 4, com esse 12 dá 3. E agora, isolando o θ dos pontos, eu vou ter que θ dos pontos é igual a esse 3, né? Multiplico os dois lados por 3, menos 3k θ. Conclusão, θ dos pontos e na verdade o seguinte, né? O m, que divide os dois lados por m também, né? Tinha esquecido o m. Então, bom, agora somando esse termo da esquerda dos dois lados, eu vou chegar aqui, θ dos pontos mais 3k sobre m θ é igual a zero. Bom, isso é exatamente a equação de um oscilador harmônico simples, né? Com a equação de um oscilador harmônico simples, a gente tem uma função que é a segunda derivada no tempo, mais a frequência angular ao quadrado, vezes a função sem derivar, é igual a zero. E essa função em geral é a posição ou o ângulo. Aqui no caso é o ângulo, né? Então, basta fazer uma identificação, né? A frequência angular, o quadrado da frequência angular é o termo que multiplica a função na equação diferencial. Então, ômega zero ao quadrado é igual a 3k sobre m. Ômega zero é igual a raiz de 3k sobre m. Que é exatamente o nosso gabarito, né? Aqui, letra A. E é isso, mais uma questão do exame unificado. Curtam, comentem, compartilhem o vídeo, deixem sugestões para os próximos vídeos, se vocês querem ver mais questão do exame unificado, se vocês querem ver outra coisa. E é isso, até a próxima, pessoal. Falou!